Cabelo preso. Aleluia. Oh, glória. O louvor de praxe. Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Passando mais um momentinho aqui, né? Para aprendermos, dar continuidade no nosso estudo. Pinceladas, na verdade, né? Sobre os princípios que nos levam a andar junto, como orar com o entendimento. E hoje a gente vai dar uma pincelada sobre interceder. O que é interceder? Qual a importância de interceder? Por que nós devemos interceder? Amém? E a gente vai passar aqui. Não vamos demorar, porque daqui a pouco estamos indo para a igreja. Mas a gente não pode deixar de fazer para a gente concluir, para a gente entrar em novos estudozinhos, né? Para o nosso crescimento. E se o Espírito Santo nos trouxe para falar sobre isso, é que Ele quer nos ensinar a respeito. Estou aqui, ó, cabelo bagunçado, mas não importa. Nada de bagunça. Não, mamãe, não tem nada de bagunça. Não, senhora. Nada não. Prioridade é a palavra de Deus. É crescimento, né? E esse louvor que eu acho excepcional. Que nós possamos desejar ir além. Quando existe o desejo, aí tem também o desejo de agir. Que é a ação? Buscar na palavra, ler a palavra, meditar na palavra, orar na palavra e praticar o que tem aprendido. Aí sim, a gente vai além. E o Senhor se manifesta, né? Se revela cada vez mais para nós. Oh, glória. Esse louvor é lindo, viu? Davi Sassi trazendo a arca. Leva-me além. Depois você pode para ouvir todo ele. É muito lindo esse louvor. Toca o nosso coração. Você possa declarar, fazer desse louvor a sua oração. Vamos orar, agradecendo ao Espírito Santo mais um dia, por mais um ensinamento que Ele nos traz. E você, onde você estiver, se você não tiver condições de abrir a Bíblia, mas você presta atenção, se não puder agora, depois vai ficar gravado e você medita, porque quem vai falar é o Espírito Santo. Quem faz é Ele, né? Ele só precisa de lábios, de boca, disponível. E eu estou aqui, disponível para Ele nos ensinar nesta tarde, dar continuidade. Deixa eu falar os pontos que nós estamos, né? Nós estamos falando, paz, Vânia, tudo bom, bênção? Amém. Nós estamos estudando sobre os princípios que nos levam a andar como Jesus Cristo. Está disponível para a gente. E Fabiana, tá sim, se Ele diz na sua palavra, eu creio e ponto, né? A gente tem que acreditar. Então, quais são os princípios? Foram pontuados alguns princípios, né? Que foi congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, falar alinhado à palavra, orar com o Espírito em línguas, orar com entendimento, interceder, agradecer, louvar e adorar ao Senhor e jejuar. Nós estamos hoje no oitavo ponto, que é o interceder. Depois desse, faltam 2 para a gente concluir. Mas aí o Espírito Santo vai conduzindo a gente em que tema a gente entrar. Amém? Então eu quero instigar em você o desejo de aprender mais da palavra, porque é através da palavra que vai fazer a mudança necessária em nossas vidas. Seja qual for a área que nós estamos precisando de mudança, de transformação, de equilíbrio, ela é poderosa para realizar, para fazer a coisa acontecer. Só depende de nós, ouvindo, meditando, falando, andando conforme, estudando. Precisamos ter momentos com a palavra de Deus, porque ela vai nos ajudar, não é? E temos o Espírito Santo dentro, nos auxiliando nas nossas dificuldades, ensinando, revelando, descendo ao nosso nível para o entendimento ser melhor, maior, né? E nos capacitando a cada busca. Amém? Vamos orar, Pai, te damos graças por mais um momento. Glorificamos, exaltando o teu nome, Senhor. Gratidão, meu Pai, por mais um momento de estarmos aqui, eu e meus irmãos. Pessoas que não estão, mas que vão assistir essa live. E que nós sabemos que nós seremos poderosamente abençoados, porque a tua palavra é poderosa, é viva e é eficaz.
ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, né? A ponto de dividir alma e espírito. E é nesta palavra que nós colocamos o nosso pensamento, o nosso desejo. E queremos cada dia mais crescer, aprender e te agradar, Pai, na beleza da tua santidade. Abençoa nossas vidas, que nós possamos cada dia mais abrir os nossos olhos de entendimentos, que os nossos olhos sejam descortinados para aprender, crescer e alavancarmos em Deus. Que nós possamos cada dia mais entender a necessidade contínua e permanente de estarmos focados em Ti. Tudo para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por mais essa oportunidade, né? E vamos, neste momento, dar continuidade, né, aos pontos. A gente está hoje no 8º ponto, que é o interceder. A gente já escutou tantas vezes, mas a gente precisa compreender o que realmente é a intercessão. Nós lemos ontem, né, sobre a intercessão, vou ler de novo, lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Que é sendo orientados, eu e você, sermos orientados. Olha, pai, minha irmã estava aqui agora e com a mamãe, já estão na sala. Oh, glória. Olha, então, 1 Timóteo 2, 1 e 2, que diz assim, nós lemos ontem, né? Mas vamos ler novamente, que fala sobre a intercessão. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante do nosso Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom. E se Ele nos instrui a importância, e isso agrada o coração dEle, intercedermos, é porque é necessário para nós. Como eu falei ontem, muitas vezes a gente ora pedindo para a gente, né? Isso não quer dizer que a gente não possa e nem deva pedir para a gente. Claro que sim. A oração é uma comunicação com o nosso Pai. A oração é uma comunhão com Ele. É a gente compreender a nossa dependência total dEle. E quando a gente ora, quando a gente se rende diante dEle, que, né, diz a grandiosidade, diz a importância, diz o senhorio, a majestade, né, que a gente reconhece isso, que a nossa alma declara isso a cada momento, agrada o coração do Pai. E logo em seguida é importante que a gente interceda pelas pessoas. E por último, peça para nós. Isso é umas dicasinhas santas que a gente aprendeu, né? Que a Bíblia ensina. A importância de estar orando e intercedendo pelas vidas. A Bíblia, nós lemos agora a importância da gente interceder pelas autoridades. Muitas vezes é uma guerra, não é verdade? De apontamento, de falhas, de acusações, enquanto que a Bíblia nos ensina a orar. Não é que a gente vai ver falhas e a gente vai concordar com as falhas, não. Mas também a gente não tem que estar apontando, né? Muitas vezes a gente aponta porque é tão impressionante as falhas, né? Como são visíveis, que mexe um pouco com o emocional de todas as pessoas, principalmente a gente que é conduzido por lideranças, né? Mas a Bíblia nos ensina, olha, se está falhando ali, vamos interceder, vamos orar. Vamos cobrir de oração, vamos pedir a Deus que abra os olhos dessa pessoa para que ela conduza, principalmente porque ela está à frente de algo, né? Então, esse é o nosso papel. E o Senhor nos falou aqui, 1 Timóteo, depois você anota e vai estudar mais, que a gente tem que orar. E Ele diz mais que é bom e agradável diante dEle quem faz isso. É por isso que quando a gente se levanta com atalaias de Deus para interceder, a gente vê algo poderoso. Deus agindo nas pessoas que nós estamos intercedendo e também de quebra agindo nas nossas vidas. Porque a gente não está buscando só os próprios interesses nossos, a gente está se preocupando com o próximo, porque isso agrada o coração do Pai. Não é verdade? Então, como nós lemos,
né? Antes de tudo, vamos interceder, vamos orar, vamos ter ações de graça. Eu quero que você abra aqui, ó, em Lucas 6:28, vamos lá. Pra gente ver o que é que dá continuidade sobre a intercessão. Glória a Deus. Lucas 6:28. Diz assim, ó. Abençoai aos que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos acusam falsamente. Queridos, se a gente parar para pensar e meditar com a mente, ela questiona logo de imediato. É muito fácil você orar pela nossa família, que a gente ama, que está próximo, que tem carinho, tudo. Mas você interceder e orar por pessoas que têm lhe apontado, que têm lhe caluniado, que têm levantado falso a seu respeito. Se você olhar nos olhos naturais, você diz, Deus me livre, vou fazer isso não. Mas se a gente olhar pelos olhos de Deus, olhos de amor, né? Aí a gente vai interceder. Muito mais por essas pessoas que se levantam, que nos acusam, que muitas vezes nem nos conhecem. Já vai julgando, já vai apontando. E muitas vezes essas pessoas desejam ser como a gente é. Entende? Aí a inveja levanta o ego, né? O desejo de querer ser como a gente. Entende? Aí começa a apontar, a caluniar, a dizer coisas que não existem. Tudo isso está passivo aos olhos do Senhor. É tão sério, queridos, que a própria palavra diz que se a gente tiver algo contra alguém, não adianta a gente nem orar. Que a oração não vai subir. Olha, telefone aí de vocês. É muito sério. É muito sério. A gente tem que se reconciliar primeiro. Tem que pedir perdão, tem que liberar perdão. Para que a gente não fique amarrado devido às nossas ações. Entende? Quando a gente julga, quando a gente tem raiva, quando a gente tem ódio do outro. Sabe? Isso a gente tá tomando veneno todos os dias. Ah, irmã Fabiana, você tá dizendo isso porque você não sabe o que fulano ou ciclano fez contra a minha vida. Não importa o que cada um fez. Coloca diante do Senhor, libera perdão, não fica presa a essas situações. Porque essas situações o inimigo vê brecha para tentar nos frear. E a gente precisa, como a palavra de Deus diz aqui em Lucas, nós acabamos de ler, Lucas 6:28, que é necessário a gente abençoar e não amaldiçoar. É necessário a gente orar, não por aquelas pessoas que nos amam, não só por elas, mas orar por aqueles que nos perseguem. Gente, isso é algo tremendo, né? É algo que a alma não quer fazer, mas a gente não tem que deixar a alma falar. A gente tem que dominar ela com os pensamentos de Deus. E como é que eu domino, Fabiana, os pensamentos de Deus? Desculpa, como é que eu domino os pensamentos errados da minha carne e da minha alma? Com os pensamentos de Deus. E quais são esses pensamentos de Deus? Eu preciso conhecer como Deus pensa, né? Sabe como eu vou aprender? Lendo Bíblia. Quando eu leio Bíblia, quando eu estudo Bíblia, quando eu medito a Bíblia, aí eu vou saber o que agrada ao Senhor. Porque nós não estamos na mesma natureza, queridos. Hoje fazemos parte de uma nova natureza. A natureza de Deus. Somos filhos dele. Então a gente não tem, o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Então tudo são escolhas, tudo são decisões. Então se eu decido interceder por mesmo aquelas pessoas que têm me apontado, criticado, caluniado, isso está agradando ao coração do Pai. Não é verdade? E a gente precisa estudar a Bíblia, queridos. Tudo parte da Bíblia. Olha, o tempo está se abreviando. As horas estão correndo, que quando a gente menos espera é à noite. Não é verdade? Não sei se sou eu que estou percebendo. Com certeza, você que está ligado aí, né? Você está percebendo o quanto está ficando as 24 horas. Parece que não estão sendo 24 horas, elas estão menos horas. Menos horas. Porque é a realidade, por isso que a Bíblia diz, remir o tempo, aproveitar o tempo ao máximo. E a gente aproveita da forma correta se a gente estiver aqui buscando em Deus. Porque se a gente for aproveitar da nossa forma, a gente falha. A gente erra. A gente não sabe como, né, aproveitar cada minuto das nossas vidas. E cada minuto, cada segundo da nossa vida, do fôlego de vida que o Senhor nos concede, é valiosíssimo, queridos.
é valiosíssimo. O preço para a gente adquirir o fôlego de vida, a vida em abundância, esse ar que a gente respira foi muito grandioso. Um preço foi muito alto pago na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua. Para que a gente pudesse amanhecer, para que a gente pudesse respirar, para que a gente pudesse sair da cama. Entende? Então a gente precisa valorizar isso que o Senhor nos conceda a cada dia. Glória a Deus por isso, né? E a gente tem que criar um hábito de intercessão, de orações. Nós vemos oração em línguas, vemos oração em entendimento, a gente está no setor de interceder agora. Então é importante, é vasto, é um interligado ao outro. E tudo isso agrada o coração do Pai. Aí vamos lá para Filipenses 1, 3 e 4. Olha o que diz aqui, ó. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu recordo de vós, em todas as minhas súplicas e em vosso benefício. Sempre oro com alegria. Olha, esses dias eu vou falar por minha experiência própria. Eu tenho um hábito, né? Não só de noite antes de dormir. Eu gosto de sempre estar orando assim. Oh Deus, me ajuda, me capacita. Faço as minhas orações. E eu tenho um quadro de oração, né? Com os pedidos de pessoas, da minha família, tudo. Então, assim, quando eu vou dormir, antes de dormir, eu oro, intercedo, apresento, sabe? Só que nesses dias eu tô dormindo tão tarde, cansada, que muitas vezes eu tô começando a orar e tô pegando no sono. Não tô concluindo da forma que eu sempre gostei de fazer. E a gente tem que se policiar com isso. Eu sou a primeira a ter atenção com isso. Porque eu quebro aqui aquele ritual de oração que agrada ao Senhor, né? De intercessão, de oração, de agradecimento. Sabe que muitas vezes no dia a dia a gente fazendo as coisas, o tempo é tão curto, tão pequeno, né? Que por mais se você, mesmo fazendo as coisas, você não tiver o hábito de estar orando ali, ligada no céu, agradecendo a Deus, pedindo ajuda, dando graças, passa desapercebido, né? E muitas vezes a gente vai, antes de dormir, a gente tá tão cansado, começa a oração, até começa, mas não conclui como deveria, porque o corpo tá ali, ó, né? Mais cansado. Entende? Então a gente tem que se policiar nisso. Eu preciso me policiar nisso. Eu preciso executar, como sempre eu gostei de executar. E eu estava vendo muitas respostas. Muitas. Continuo vendo, mas não com a dimensão. Sabe por quê? A falha está em Deus, tá não. Está em mim porque eu estou dormindo antes de concluir como eu deveria. Sabe? É importante. Aí, às vezes a gente participa de orações da madrugada, né? Tá cansada ali, dorme, aí precisa levantar, precisa acordar, aí o corpo tá tão cansado, né? Mas a gente tem que ter cuidado com isso e não deixar de fazer aquilo que é necessário, aquilo que agrada o coração do Pai, aquilo que vai fazer a mudança. Muitas vezes você tá orando por uma pessoa, Deus tá dando livramento de outro lado. Uma vez eu tive uma experiência, né, de acordar de madrugada. E eu acordei já com angústia. E você entendeu? Eu digo, angústia? Eu tava dormindo, não tava sonhando, tava tendo pesadelo. E uma angústia. E eu dizia, eu não tô entendendo. Eu com sono, muito sono, e eu não conseguia dormir, porque a angústia tava tomando conta. Eu dizia, tinha algo de errado. E você sabe que a angústia, ela vem de fora para tentar invadir. E foi uma guerra. Só que era necessário ter daquela forma, porque o sono tava tão pesado, senão eu voltava a dormir. E sabe o que era, queridos? Era nada mais do que o Senhor me levantando para interceder por uma vida. E eu comecei a orar em línguas, interceder, cobrir a pessoa, porque veio a pessoa nitidamente. E eu comecei a interceder, eu comecei a orar, quebrando. Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas vai do outro lado. Enfim, orando. E passei um bom tempo em oração. Isso de madrugada, né? Por aquela pessoa, por aquela vida. E era algo tão forte que eu digo, algo está acontecendo, não tem condições. Algo está acontecendo nesse momento, porque era muito forte. Era uma direção do céu, né? E tinha que sentir essa angústia forte para poder o sono, por ser tão pesado, que estava pesado para poder eu voltar a dormir, da angústia eu não conseguia aquela agonia de fora para dentro, sabe? E de orar, eu disse, vou orar. E comecei a orar. Só para encurtar. Isso é um testemunho para você ver a importância da intercessão. A importância de orarmos, queridos. É algo tremendo.
E quando eu terminei de orar tudinho, com um bom tempo, eu passei quase 1 hora em oração. Aí aquela agonia começou a desfazer. Aquilo já não estava mais tentando invadir. E eu fui me tranquilizando e dando graças, dando graças. Pai, obrigada porque o Senhor o protegeu. Obrigada porque o Senhor executou, porque o Senhor não ia me acordar de madrugada para interceder por uma vida à toa. O inimigo não era, porque ele jamais quer que eu e você ore por vidas, né? Entende? E ali, aí eu peguei no sono. Quando foi no outro dia pela manhã, eu liguei para a casa da pessoa para saber se estava tudo bem, como era que estavam as coisas. E eu disse, olha, porque de madrugada o Senhor me levantou, me acordou para interceder. E a esposa da pessoa disse assim, olha, pois deixa eu lhe contar, saiu para beber de madrugada, saiu, passou lá, chegou em casa de madrugada, pilotando moto. A gente não sabe como conseguiu chegar, porque estava muito bêbado. Veja que Deus tremendo. Pela misericórdia dele, sabe? Pela grandiosidade dele. Ele conta com a gente, queridos. A gente falhos, né? Somos tão falhos. Muitas vezes não estamos tão atentos à voz do Senhor, àquilo que ele está instruindo, né? Estamos desapercebidos, mas veja que Deus tremendo. E ali, a esposa contou. E eu chorei por dentro. Sabe, primeiro agradecendo ao Senhor por mesmo que eu tava ali querendo dormir, não vou negar a vocês, e Deus viu, eu tava com muito sono, porque foi de madrugada, era mais de 3 horas da manhã, no sono mesmo bom, né, e aquela guerra eu fui guerrear, precisava ser daquela forma para que eu não caísse sono, e eu disse, Deus, como você é lindo, muito obrigada, Senhor. E muito obrigada, Pai, por você contar comigo, né? Por você acreditar que eu podia ser capaz de interceder e estar cobrindo essa pessoa de oração, queridos. Para a glória de Deus, não aconteceu nada por essa vida, sabe? Eu não tenho dúvida que Deus livrou algo dele. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E assim aconteceu, né? Através da minha oração. Não só é a minha, não, a sua oração também. Então não existe de orar por vidas, seja da tua família ou seja de pessoas que Deus coloca no teu coração. Às vezes você tá assim, eu já tive também experiência de estar aqui, ó, nem pensando em ninguém e vi um nome, eu vou dar um nome exemplo, vamos dizer, esse nome forte, Maria, vá orar por Maria. E eu digo, mas que Maria? Eu tô dando um nome aleatório para você entender como acontece. Eu digo, tá bom, pai, se você tá mandando eu orar, pai, abençoa Maria onde estiver, eu sem nem conhecer. Sabe? E é isso que a gente precisa fazer. Não só pelos da nossa casa, mas de outras pessoas. E ele faz assim, queridos. Ele conta comigo e com você. Para que a gente faça. Sabe? O mundo espiritual é muito real. E ele precisa de pessoas que peguem e entrem na brecha. Não só por suas vidas, por da sua família, mas por outras vidas. Amém, queridos? E assim foi. Né? E outro testemunho que eu vou dar rapidinho, para a gente dar continuidade, eu trabalhava numa empresa de jeans, era um fabrico, e lá Deus tocou no meu coração, bradou dentro de mim, na verdade, por alguém que eu não conhecia a filha, mas essa pessoa eu não conhecia, e disse assim, pai dessa pessoa, eu não vou expor o nome. Eu trabalhando, aí parei, né, no escritório, pensando que era coisa da minha cabeça. E continuei. Aí bradou de novo, pai de fulano. Aí eu disse, não tô entendendo. Aí foi tão forte que eu digo, peraí, eu não vou conseguir me concentrar na minha atividade. Aí, justamente peguei o telefone e orei, e liguei pra filha. E a filha disse assim, eu tô aqui no hospital, com o pai. Veja que Deus grande, queridos, eu não estou dizendo aqui para minha glória não, porque da gente não sai nada, tudo é para a glória dele, ele é que faz. Mas eu estou dizendo para despertar em você a importância do que é oração e intercessão. E eu disse, tá tudo bem, porque eu estou aqui no meu trabalho e Deus falou profundamente no meu coração pelo teu pai. E eu disse, Deus, o que é que o senhor está querendo?
Aí Deus falava, vá lá. Eu digo, lá onde? Que eu não sabia onde teu pai estava. Aí ele disse, eu tô aqui com o pai no hospital. Aí eu disse, meu Deus. E Deus me conduzia para ir lá. Eu dizia, Jesus, eu tô trabalhando, como é que eu vou, né, convencer os meus patrões, né? Podia achar, mas os patrões sabiam a pessoa que eu era, né? Em Deus, que jamais eu iria dizer que Deus mandou fazer algo sem ter feito, sem ter mandado. E nisso, Deus mandava eu ir lá. Aí eu digo, Jesus, é para eu ir lá. Certo. Simplesmente pedi autorização. Não, vá-se embora. Não foi Deus, foi. Vá-se embora. E assim eu fui no hospital. Quando cheguei lá, tava essa minha amiga e o pai dela, hospitalizado. Não lembro agora com quantos dias já estava. Quero dizer para eu falhar, não. E lá eu entrei, o que aconteceu? Aí a gente conversando, tudo, não, o pai passou mal e tal. A internet tá dando oscilação, que tá ventando muito, mas eu creio que vai ficar, para você não perder esse testemunho. E nisso a gente conversando, e Deus falava comigo, sabe? Deus começava a dizer coisas, não é? Necessárias e específicas para aquele momento que não vem ao caso a gente falar. Só que depois de tudo, aí Deus, eu fui conduzida, né? Eu disse, olha, posso orar pelo Senhor? Antes da oração, eu falei novamente de Jesus para ele. Aí a filha chorando disse assim, ele está afastado. Ele saiu dos caminhos do Senhor. Veja que Deus lindo. Gente, como Deus é lindo. Como Deus é lindo. Quando eu me lembro dessa história, eu chego e me emociono. E a filha chorando, eu conversando e tudinho. Aí Deus dizia assim, ora por ele. Aí antes fui conduzida a fazer com que ele voltasse para Jesus. Que ele se arrependesse, né, de ter se afastado e voltasse para os caminhos. Mas ele não voltasse porque ele estava acamado, não. Ele voltasse pela consciência da vida ter sentido só em Deus. Sabe? E ali eu fui instigando, o Espírito Santo foi instigando em mim palavras de sabedoria, ali foi. E ele começou a chorar, voltou para Jesus, para a glória de Deus, quis se reconciliar, pediu perdão, e eu disse, eu posso orar por você? Aí ele disse, pode, com certeza, minha irmã, ore. Isso ele chorando. Olha, estão chamando aí. E nisso eu fui fazer oração. E eu tive uma experiência, né? Algum detalhe a mais, que não vem ao caso, mas meu foco não é esse. O meu foco é mostrar para você a importância de estar atento à voz do Senhor, à voz do Espírito, para ser conduzido do jeito que Ele quer, do jeito que Ele manda. E a gente tem que obedecer, e obedecer em amor. E na hora que eu fui orar, né, pela vida dele, a reconciliação com Cristo, tudinho... Gente, a face desse homem mudou completamente. Porque ele estava abatido, ele no hospital já fazia uns dias, né? Tava aquilo meio, né, o corpo fragilizado em cima de uma cama, né, com algumas escoliações. Olha lá, olha lá. Olha lá, eu tô aqui no live. Então, depois da oração, né, que ele voltou tudinho, o rosto dele brilhava, gente. Nunca vou esquecer disso. Nunca, nunca. São experiências que a gente vivencia que nos ensina muito. Bota água, filha, pro café. Então, quando eu terminei da oração, tudinho, aí tava aquela alegria. Tinha outras pessoas no quarto, né? Não só tinha a cama dele. Aí eu aproveitei e fui falar de Jesus para aquele ambiente, no hospital. E quando a gente terminou tudinho, uma benção, aí obrigada, minha irmã, a filha já estava feliz, o ambiente já estava com uma paz ali fluindo, o rosto dele já estava brilhando, da presença do Todo-Poderoso, do nosso Pai, do seu Pai, do meu Pai. E aí terminou, eu disse, olha, eu preciso ir agora porque eu vou voltar ao trabalho. Aí, não, tudo bem, eu digo, olha, amanhã eu venho aqui lhe ver, viu? Pra saber como o senhor tá. Eu digo, amém, minha irmã, muito obrigada. Aí minha amiga agradeceu tudinho. Quando eu volto pro meu trabalho, né, eu tava de moto nessa época. Quando eu cheguei no meu trabalho, que voltei a trabalhar, aí eu recebi uma ligação. Era a minha amiga, informando que ele tinha acabado de falecer. Aí eu parei, eu chorei. Eu digo pra vocês que o meu choro foi primeiro
de alegria pelo que Deus executou. Sabe? Pelo que Deus fez. O amor de Deus para com essa vida foi tão imensa, foi tão grandiosa. E dei graças ao Senhor por ter escutado a voz dele, por ter saído do meu trabalho, falado com meus patrões, tudo direitinho, para ter ido lá, queridos. Porque se eu não tivesse ido lá, conduzida pelo Espírito, porque quem fez foi ele. Desculpa. Aquele homem tinha morrido sem estar nos caminhos do Senhor. E ali o Senhor fez aquilo tão lindo, da forma tão linda. Ele voltou para Jesus. Aí talvez você diga assim, mas meu Deus, você orou e a pessoa não ficou boa. Queridos, Deus é soberano, Ele sabe o que faz. Mas uma coisa eu sei, Ele não permitiu que a pessoa fosse embora sem Ele. E pela misericórdia dEle usou a minha vida como canal. Né? Eu fui um canal, ouvi, os patrões foram outros por permitir a minha saída. Não é verdade? Então teve todo um trâmite. E assim ele foi guardado no Senhor. E eu não tenho dúvida que aquele homem foi para os braços do Pai. Né? E eu me lembro muito dessa história. Né? E eu agradeço ao Senhor por cada dia, né, tá aprendendo dele, querendo, desejando aprender. Renunciar ao meu desejo. Eu quero a vontade dele para a minha vida. Sabe? E só vou entender a vontade dele na perfeição se eu estiver buscando a palavra, estudando e meditando na palavra, orando, tendo uma vida consagrada, estando plugada nele, né? E a oração, a intercessão é fundamental para as nossas vidas, queridos. E para a glória de Deus aconteceu dessa forma. Essa pessoa voltou e um dia desse eu falando com a filha, se lembro, Fabi, lembro. Para você ver que amor, que fidelidade do nosso Deus para com a vida, para com as nossas vidas, né? O amor dele é imensurável. Ele jamais se afasta da gente. A gente que se afasta dele, né? Mas ele é bom. Em todo tempo ele é bom. E vamos aqui para Colossenses 1:3, que diz assim: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho. Temos que ter amor para com os outros, queridos. A nossa essência é amar. A nossa natureza é amor. Por mais que pessoas nos firam, nos machuquem, nos caluniem, como eu falei, mas o nosso papel é amar. Não é verdade? Então, deixa eu ver aqui. Vamos dar continuidade, porque daqui a pouco eu preciso me ausentar. Mas a gente vai dar continuidade no nosso estudo, tá? Então, aqui, o que é que a gente vai ver? Por quem devemos interceder? Por todas as pessoas. Todos os pecadores. Não só pelos pecadores. Quando a gente fala isso, pecadores é aquele que vive na prática do pecado e a natureza dele é pecaminosa. Aqueles que não se renderam ao Senhor, né? Que hoje éramos pecadores, hoje não são as autoridades como nós lemos, né? Não vou ler novamente, depois você vê lá. 1 Timóteo 2:1. E também a gente tem que orar pelos salvos. Mas já é salvo? Sim, é salvo, mas é necessário orar. Interceder, cobrir a pessoa. Não sei orar por quem não tem Jesus, não. Temos que orar por pessoas que têm Jesus, para que Deus cubra, para que Deus abra o entendimento, para que Deus derrame mais sabedoria, para que eles instiguem cada vez mais o desejo de aprender e buscar da palavra. Entendeu? É necessário, tanto um como o outro. Agora, uma das coisas que eu vou falar aqui, que a gente sabe que acontece muito hoje. E algumas pessoas até perguntam, né? Fabiana, nós podemos interceder, orar por pessoas que já morreram? Não, queridos. Uma vez que morreu, nenhuma oração mais serve. Você tem que orar por quem está vivo. Depois que morreu, olha, abre lá Hebreus. Abre lá Hebreus 9:27. Que a gente vê muito, né? Pessoas por falta de entendimento, talvez por falta de ler a Bíblia, né? Não tem a compreensão, ou até já leu, mas não chegou luz nessa área. A gente não tem que apontar, a gente tem que ajudar e mostrar. E fazer com que o Espírito Santo convença essas pessoas. Hebreus 9:27 diz assim, ó.
E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso também aqui desconstrói, né? Tem pessoas que dizem que reencarna, não existe isso, queridos. Morreu uma só vez, acabou. Não volta mais, né? Não volta. Morreu, se morreu com Cristo, vai para ele. Se morreu sem Cristo, infelizmente, existe um inferno que está aí. Queira eu e você ou não, entenda eu e você ou não, existe céu e existe inferno. Que nós possamos cada dia mais compreender e abrir o coração e escolher o caminho certo. Né? Porque quem escolhe somos nós, não é Deus para nós. Porque se fosse assim, todo mundo ia para o céu. Porque o Senhor não tem prazer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Né? Então, aqui diz, olha, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo, né? Vai para onde? Morreu com Cristo? Morreu sem Cristo? Aí sai só quem vai pesar e que vai pontuar e quem vai ser o juiz é o Senhor, não a gente. Não é verdade? Aí deixa eu ler esse versículo aqui, Eclesiastes 7:2. Então, queridos, é importante, né, a gente entender que depois que morreu não tem mais o que orar. A gente ora pela família, para que Deus amenize a dor da perda. Mas por aquele que está ali já morto, não serve mais nada. Nada, não adianta. Não adianta, é bíblico, está na sua Bíblia, está na minha Bíblia. Qualquer Bíblia, abre a Bíblia aí que você vai ver. Entende? Aí veio aquele versículo, né? Por isso que eu abri agora para checar se era ele mesmo. Em Eclesiastes 7:2, que diz assim: mais vale ir a uma casa em luto do que uma casa em festa. Porquanto este é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. E é verdade, é coisa tremenda. Eu mesmo não gosto de velório, sabe? Eu acho muito triste, é um momento muito, sabe, de dor. Mas olhando por outro ângulo, como a Bíblia diz, é uma oportunidade riquíssima de falar de Jesus, da importância da gente compreender que a gente está de passagem, né? Que tudo isso aqui vai ficar, que tudo vai acabar, né? Que a gente não vai permanecer para sempre. Então, né? No velório é um momento de reflexão, de ver ali, você tá sensível vendo um parente seu, um amigo seu, apaga a luz, mãe, lá. Um parente seu, um amigo seu, né? Morto, na verdade, né? Que velório já é morto. A família sofrendo. Então é um momento que você para refletir. Você para refletir. Entendeu? Então, faz com que as pessoas analisem, né? Façam análise das suas vidas. E se você observar, é um local que muitas vezes famílias estão tão afastadas, mas nesse momento de velório todo mundo se reúne. Não é verdade? Enquanto que deveria ser ao contrário, né? Viver em unidade quando está em vida. E não quando tem um velório, vai no velório. Não estou dizendo para não ir no velório, não. Isso aí, né, é importante, por respeito, por consideração. É importante a gente ir. Eu não gosto particularmente. Eu, Fabiana, né? Tô falando por mim. É um momento muito triste, sabe? E é uma coisa muito dolorosa. Mas acontece. A vida não só da minha, como da vida de todos nós, não é verdade? Então, e como a Bíblia diz aqui, que é melhor esse ambiente do que festa. Festa, você tá ali atento à festa, ao movimento, à alegria. Mas no velório não, é um momento de dor, mas você para analisar, meu Deus, como a pessoa foi embora cedo. Por que a pessoa foi embora? E começar ali a fazer análise. E quando a gente vai lançar a palavra nesse ambiente, as pessoas assimilam mais. Porque no momento de dor estão mais fragilizadas. Não é verdade? Então isso acontece. Né? Então, como eu disse aqui, não adianta, vou dizer novamente, não adianta eu ou você, qualquer pessoa, orar por quem está morto. Não. A oração tem que ser para a família que ficou. Para que Deus dê graça, dê força, que Deus abra os olhos do entendimento, porque em Deus a força já está dentro. A graça já está disponível, entende?
mas que Deus deu alivio, né, no momento de dor, isso sim. Mas por aquele ou aquela, não. Né? Está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Então, assim, como nós vimos, temos que orar pelos pecadores, quem não aceitou Jesus ainda, pelos que estão dentro da igreja, não é verdade? Aí você diz, mas vai orar por quem já está dentro da igreja, já tem o Senhor? Tem, sim. Como eu falei, né? Para que o entendimento aumente, para que a mente acorde cada vez mais, seja descortinado os olhos, para que as pessoas entendam a necessidade de buscar cada vez mais em Deus, para que elas sejam curadas de enfermidade. É importante orar. Por mais que a gente sabe que na Bíblia diz lá em Isaías 53, 3 e 4 que o Senhor já levou sobre ele todas as enfermidades. Mas isso é um processo de entendimento, de fé, de gerar fé, para obter aquilo que já está feito na cruz do Calvário, né? Estamos em crescimento. Então é preciso a gente orar, ajudar pessoas que estão enfermas, não é verdade? Para Deus dar livramento a pessoas, né? Outra pergunta, né, que a gente vê aqui que as pessoas fazem, nós podemos interceder sempre pelas mesmas coisas? Sim, podemos. Isso não impede da gente orar pelas mesmas coisas. Sim, não tem problema. Agora também eu quero lhe dizer que se você ora em fé, acredita que aquilo está feito, você começa já a mudar. Em vez de orar para pedir novamente, você já começa a orar agradecendo, acreditando que aquilo aconteceu. Mas isso não é de uma hora para outra, queridos. Isso é de crescimento, de fé em fé, de busca, né? E isso aos pouquinhos o Espírito Santo vai nos ajudando, né? E quando a gente intercede por vidas, o Senhor contempla, né? O Senhor vê a intenção, vê, né? Que a gente está se preocupando por vidas. Isso agrada o coração de Deus. É verdade? Agora entendamos que a nossa oração não vai fazer a pessoa mudar sua decisão. Não. A gente intercede, né? Mas a gente precisa entender que as pessoas têm um livre-arbítrio. Elas vão decidir se querem ou não. No caso de se render ao Senhor, vamos lá. A gente intercede por um parente nosso, mas o parente nosso não quer. Um exemplo que eu estou dando, tá repreendido, que eles vão querer, né? Todos os nossos parentes. Mas vamos supor que ela não queira, o parente. A gente não vai poder mudar. Enquanto ele não quiser, não vai acontecer, porque é o livre-arbítrio dele. Agora, a nossa oração, você não para de orar não, porque a sua oração pode movimentar de várias formas. Deus levantar pessoas, cercar ele de fé e de amor, para que ele escute cada vez mais a palavra, conheça mais o Senhor e diga, eu quero esse Senhor para minha vida, né? Entende? Então é necessário. Já vai? Botar esse café para Junião? Botei um cafezinho. Vai, eu já vou. Eu tô terminando aqui. Entende? Então é importante não desistir de interceder, de orar e de cobrir pessoas em oração, né? Então assim, as nossas orações traz, com certeza, as nossas petições, as nossas orações traz intervenção de Deus. Não tenho dúvida disso, e a Bíblia fala sobre isso, né? Agora, a questão de rendição, a gente ora e a pessoa é que vai escolher se vai querer ou não. Aí tem um texto, né, do carcereiro, que as pessoas às vezes misturam. Pega aquela frase, uma frase isolada, não vê o contexto como deve, e fala, não estou dizendo que é maldade, não. Mas não para analisar a interpretação e como a Bíblia está mostrando. Que foi o carcereiro, né? Que foi ali, foi uma palavra profética. Né? Que quando... Deixa eu abrir aqui. Vamos continuar a decidir, mudar a pessoa. Deixa eu abrir aqui para a gente ir lá. Um carcereiro, como Paulo e Silas foram presos, aí tinha o carcereiro, que Deus deu um terremoto para abrir a cadeia, né? E ele ia se matar e todo mundo ia fugir. Certo, eu vi, tô terminando. Que ia fugir da cadeia, né? E Paulo ali falou, deixa eu abrir aqui, Atos 16. Aí as pessoas pegam assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ali foi uma palavra profética.
específica para o carcereiro. E muitas vezes as pessoas falam, depois você lê todos os detalhes, né? Que não vai me dar tempo eu ler tudo, Atos 16, 27 ao 34, você anota aí. E 1 Coríntios 7, 16. Ali, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, ali era algo específico, era uma palavra profética, né? Entendeu? Ali não estava mudando o livre-arbítrio das pessoas. Não, mas ele estava profetizando sobre a vida do carcereiro e da família dele. E muitas vezes as pessoas dizem assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não, ali foi algo específico. Mas também você pode analisar assim. Se você crer, se você interceder, se você for um exemplo, se você buscar em Deus, se você ajudar a sua família a compreender aquilo que você está compreendendo a cada dia, o Espírito Santo lhe ajudando, você vai ser um canal para a sua família toda ser alcançada. Aí sim, creio você e sua casa, todos vão ser alcançados. Se eles se renderem ao Senhor, todos foram alcançados. Entenda a diferença? Mas essa palavra foi específica, né, para o carcereiro. Eu quero que você anote 1 Coríntios 7 a 16 e Atos 16, do 27 ao 34. Manda ela levar as coisas que tá na mesa, viu, mãe? Vê se ela pegou as coisas. Entende? Desculpa aí, é porque minha irmã tá vindo embora para levar. Então, entendeu? A importância. Leva esse pacote, filha. A importância, entendeu? De compreender como é a palavra, né? E a gente só vai compreender bem a gente lendo. E tem coisa que talvez você diga assim, mas Fabiana, eu leio e não compreendo. Se você tem o Espírito Santo, ele vai lhe ajudar. Deseje, persevere e não desista. E continue avançando e lendo, que ele vai lhe ajudar. Vai. Ele, o papel dele é esse, querido. Tá dentro da gente para nos auxiliar e nos ajudar. Amém? Em toda a verdade. Glória a Deus por isso. E aqui eu queria terminar com essa palavra específica do carcereiro, né? Que muitas vezes as pessoas dizem, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas isso é algo profético, né? Que tá até aqui, ó. No 16, 31. Crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e os da tua casa. Aí muitas vezes até pregadores mesmos lançam esse versículo, né? Mas a compreensão, esse versículo foi algo específico, foi uma palavra profética direcionada ao carcereiro. Mas ela não pode ser direcionada a, eu creio, minha família vai se render. Não. Eles têm o livre-arbítrio para decidir. Agora eu posso interceder, eu posso orar, eu posso cobrir eles de oração. E Deus é um Deus estrategista, Deus sabe como alcançar. Mas ele é muito educado, ele deixa cada um escolher e decidir. Ele é lindo demais, nosso Pai, não é verdade? Aí ele deixa as pessoas decidirem. Enquanto isso, a gente cobre nossa família, nossos amigos, nossos parentes e pessoas que Deus levanta para a gente orar. A liderança, nossos governamentais, tudo, a gente precisa orar como nós lemos no começo. Amém, queridos? Então, nós ficamos por aqui, né? Amanhã vai ser o ponto de ações de graça, louvor e adoração, para que a gente possa avançar cada vez mais e crescer em Deus e em sua palavra. Amém? Então, vou ficando por aqui. Vamos dar graças ao Senhor por esta palavra. Você que entrou agora, não deixe de assistir essa live, porque vai edificar a sua vida e vai lhe ajudar. Aí eu peço que você ajude que essa live ela seja expandida, que ela seja compartilhada, não por conta de mim, mas por conta do Espírito, por conta da palavra de Deus. Porque onde essa live chegar, vai impactar as vidas. Para a glória de Deus, amém? Então que você curta, compartilhe essa live. E assista novamente, anote os versículos e medite. Meditemos que o Espírito Santo vai nos dar mais. Amém? Vamos dar graça. Pai, te damos graças por mais esse momento de aprendizado da tua palavra, que tudo que foi lançado aqui, vindo do trono da tua glória, vindo através do teu Espírito, as pessoas sejam impactadas, a minha vida também seja impactadas, e que nós possamos compreender cada vez mais a tua palavra, Senhor, para que a gente seja conduzido da forma correta, e que nós possamos dar passos seguros, direcionados àquilo que o Senhor já propôs para nós, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita para os seus filhos. Obrigada pelo dia de hoje.
Que nós possamos ter uma noite abençoada. Obrigada por cada família aqui que entrou, que vai ouvir, que vai alcançar essa live. Que elas possam abrir os olhos do entendimento e desejem cada vez mais te conhecer na essência da tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Que nós possamos mais tarde ter um sono reparador e que o dia da manhã seja melhor do que hoje, com instruções, com revelações, com direções vindo de ti. Tudo para a honra e glória do teu nome. E quem crê diz amém. Amém. Beijo no coração, amém. Beijo no seu coração, queridos. Fica atento que a qualquer momento eu volto por aqui pra gente aprender mais com o Espírito Santo, amém? Deus abençoe você e a mim à medida que a gente busca a palavra e na prática da palavra. Cheiro no coração. Até mais tarde, se assim o Senhor nos permitir, ou amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Eu vou para a igreja aprender dele, glorificar o nome dele, amém? Cheiro no coração e até breve.